tem se falado muito sobre crenças, principalmente na área empresarial e na área coach. Alguém não sabe o que é a área coach? Todos sabem, quando eu falo coach, todos sabem. Não, eu já ouvi falar, mas não lembro mais. Ah, é? Eu sei muito por cima o que que é. Tá. Então, existe uma área da administração de empresas vinculada a algumas correntes da psicologia. Basicamente, inimigos dos psicólogos, não sei, Altair, se é, mas enfim, vocês que vão julgar depois se forem profissionais. Então, os coaches, os profissionais, e os cursos são caríssimos, 5 mil, 6 mil, 15 mil, para você chegar no top do coach, né? Goiânia tem, né? O IBC, Instituto Brasileiro Coach. Os coaches, eles promovem alguns treinamentos com os coaches, que são os tutorandos deles, né? Vamos dizer assim, para que esses tutorandos possam fazer, chamar de mentoria, né? Para que eles possam atingir objetivos, metas, né? Para que eles possam se profissionalizar, passar de um nível profissional para outro nível profissional, né? Então, tudo isso é trabalhado dentro dos coach, dos cursos de coach, né? E esses cursos de coach, o mais interessante deles é que eles trabalham justamente com essa questão das crenças, né? Eles lidam o tempo todo com essa questão das crenças, entendeu? Uma das ferramentas que eles mais usam é a chamada roda da vida. Alguém já ouviu falar disso? A roda da vida, ela considera algumas áreas da sua vida e você, nessa roda da vida, você vai dando tipo nota para essa roda da vida, né, e tal. Então, tá aí a roda da vida. É isso aí. Você tem várias áreas, né? Saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio, realização e propósito, recursos financeiros, contribuição social, família, relacionamento, hobbies e diversão, plenitude e espiritualidade. São as áreas da roda da vida, né? E aí você vai dando uma nota para cada uma dessas áreas, né? E aí no final, do lado direito, aí vocês têm mais ou menos uma roda da vida já preenchida. Qual que é a sacada da roda da vida, né? Sacada é que para uma roda girar, ela tem que ser uniforme. Então, o que o trabalho coach vai fazer, né, por exemplo, essa área aqui que é contribuição social, né? Você pode ir pela maior área, no caso desse cara aqui, a maior área é família, a área que ele está melhor, né? Vocês estão observando aí? Estão calados, gente. Calado, não dou conta da aula. Estou dando aula para o computador. Você tem a melhor área que esse cara qualificou aqui. A menor área é contribuição social e plenitude e felicidade. Ou seja, esse cara aqui ele não se sente feliz, né? Saúde e disposição também não. Então, a primeira coisa que o coach vai fazer, ele vai relacionar essas três áreas. Por quê? Porque são áreas que você precisa trabalhar mais a sua vida, né? E ele vai começar pela área mais prática, por exemplo, saúde e disposição. Tá, se tem algum problema hereditário de saúde, se tem algum problema na família, vai fazer toda uma investigação e partir daquele pressuposto básico. Você faz exercício, que tipo de exercício você faz, qual o melhor tipo, você precisa ir ao médico, não está indo ao médico, né? Depois,
vai para a contribuição social, porque esse cara precisa dar uma devolutiva social e ele acha que ele não está fazendo nada. Então, ele vai ter que, né, ajudar o pessoal a reunir cesta básica, seja lá o que for que ele for fazer, né? E aí, trabalhar, por último, essa questão para elevar essas 3 áreas, que são as áreas mais deficientes. E, aos poucos, ele vai fazendo um trabalho semana a semana com as outras áreas para equilibrar a sua roda da vida. Perguntas? Eu sei que vocês têm muitas, então vocês estão pensando, né, nas perguntas. Pode fazer as perguntas. Um de cada vez. Professor, só o coach que usa essa roda da vida ou algum outro profissional também utiliza? Não, o psicólogo pode utilizar e qualquer pessoa pode utilizar. A diferença é que o psicólogo usa muito testes, né? Essa é a principal diferença. Mas todo mundo pode usar, é liberado. E tem vários tipos de roda da vida também. A gente vai conhecer um outro tipo hoje, tá? Vamos em frente, então. Nosso objetivo nessa aula é falar sobre sistema de crenças. A área das crenças é uma área que, em especial, é de domínio da religião e dos cientistas da religião. É uma área que eu venho pesquisando há 5 anos e eu já tenho 2 publicações nessa área, que é Sistema de Crenças 1 e 2. Né? Depois eu vou encaminhar esses livros para vocês no grupo. E aí, para conhecer a questão das crenças, a primeira coisa que a gente tem que pensar é justamente no conceito. O que é crença? E aí eu gosto muito dessa imagem, que é uma imagem que você encontra na internet quando você pesquisa a palavra epistemologia. O que é epistemologia? É a área da filosofia que cuida da questão do conhecimento, né? Como é que se dá o conhecimento, e em especial, como é que se dá o conhecimento verdadeiro, justificado, que a gente chama de ciência, né? Conhecimento verdadeiro, justificado, é um conhecimento que nasce do confronto ou da relação entre aquilo que você acredita que é verdade e aquilo que de fato é verdade, ou seja, os fatos em si, né? Então, dessa relação entre crenças e realidade é que surge o conhecimento verdadeiro, tá? Mas a grande questão que a gente levanta no aspecto das crenças é que crer e vivenciar a realidade é algo muito parecido e complexo de você dizer até onde vai a crença, até onde vai a realidade. Vocês já conversaram com pessoas, principalmente pessoas mais velhas, e notaram o tanto que essas pessoas, elas falam muito mais delas mesmas do que de outras questões? Boa noite, Daiane, bem-vinda. Por que que isso acontece? Porque essas pessoas, vamos pegar a aula passada, elas têm muitas certezas. E uma dessas certezas é de quem elas são. Elas já estão muito certas de quem elas são. E isso faz com que elas acreditem, olha a palavra, e eu quero chamar a atenção de vocês, para que daqui por diante vocês fiquem muito atentos quando a palavra crer ou acreditar, ela surja em alguma parte de um livro que vocês estão lendo, ou na televisão, ou seja lá onde for. Comece a prestar atenção na palavra acreditar. Ela não tem só uma conotação religiosa, muito pelo contrário, ela tem várias conotações. Né? Por quê? Porque essa palavra ela pertence a um sistema que se chama sistema de crenças. E aí nós vamos entender uma coisa de imediato. Por que sistema de crenças? Porque existem vários tipos de sistema. Por exemplo, a cultura, o artigo vai falar isso. A cultura, ela pressupõe um sistema, ela é um sistema, porque ela é um conjunto
de aspectos, ela é um conjunto de vivências, ela é um conjunto de práticas, e as crenças, assim como a cultura, assim como a saúde, assim como a política, a economia, a educação, a família, ela é um sistema, ou seja, ela é um conjunto de fatos e um conjunto de ações e um conjunto de percepções, né? De modo que o sistema de crenças, e aí já é a minha opinião, ele é um macro conjunto. Vamos lembrar de matemática, quando a gente faz aqueles conjuntos, né? Conjunto tal está contido no conjunto tal, que é mais ou menos o que acontece aqui nessa imagem que está aparecendo para vocês. De modo que a crença, ela seria esse macro conjunto que absorve todos os demais conjuntos. Então, a cultura só existe porque existe a crença. A política só existe porque existe a crença. E todas as coisas que são verdades para nós, elas só existem porque existe a crença. E aí eu abro para as perguntas. E como que a gente pode utilizar esse sistema de crenças a nosso favor? A primeira coisa é conhecendo o sistema de crenças. É você saber que tudo aquilo, Altair, 100% de tudo aquilo que é verdade para você, na realidade, é uma crença. Ou seja, você lida o tempo todo com verdades, correto? Com fatos. Só que você e qualquer ser humano não consegue, isso é uma opinião da filosofia, né? Da filosofia do século XVIII para cá, você não consegue enxergar os fatos como eles são. Ao ponto que Jean-Paul Sartre, que nós já estudamos, ele vai dizer assim: não há fatos, apenas interpretações. Acho que vocês devem se lembrar disso. Então, nesse sentido, ao lidar com a realidade, você lida com a realidade interpretando essa realidade. E essa interpretação, no fundo, é uma crença. Ou seja, você se relaciona com seus amigos na empresa, tá? Você acredita que é amado por eles, que eles gostam de você, você é um cara legal, descolado, não sei o quê. Altair, isso é uma crença, velho. Isso não é verdade. É só uma crença. Quando você tiver 50 anos, você vai perceber que você vai virar o Bauman com 50 anos. Porque você vai perceber que você não tem 5.000 amigos porque seu Facebook está lotado. Você tem no máximo 5. E olha lá se você tem 5. Então, a crença é justamente essa nossa ação de pensar que o que nós enxergamos na realidade é realidade, é verdade. Tem gente que vai precisar procurar o psicólogo amanhã. Alguma questão? Vocês entenderam isso? Tô apaixonado. Nossa, conheci um cara, que é isso? Aí você olha assim, fala, como ele me ama. Mentira. Não ama. Ele está buscando em você algo que ele precisa para ser feliz. E você está buscando nele algo que você precisa para ser feliz. Não é real. É uma crença. Isso tem que ficar bem claro para vocês.
pessoa chega no seu consultório e ela fala assim: doutora, eu estou vendo vulto. Primeira coisa que você tem que saber, é uma crença. Ninguém vê vulto, tá? É uma crença. Ela pode estar tendo um problema ocular, né? Conforme ela vira o olho assim, aparece um vulto e tal. Não existe crença. E aqui eu quero citar um filme muito bom, ou melhor, Não Existe Vulto, que eu já recomendei para vocês, mas vocês não veem mesmo, que se chama Instinto, com Anthony Hopkins, tá bom? Eu vou acreditar que vocês vão ver dessa vez o filme, tá? Ele trabalha justamente isso. Outra questão importante. Nosso cérebro tem um lado racional, lógico, matemático, que é o lado esquerdo. E tem um lado criativo, emocional, afetivo, que é o lado direito. Verdade ou mito, verdade ou crença, seja lá o que for, a ciência, a neurociência e a psicologia venderam essa ideia por muitos anos. Então vamos escutar um cientista falar sobre isso. Existe evidência científica para comprovar a ideia de que pessoas criativas são mais lado direito do cérebro e pessoas lógicas são mais lado esquerdo do cérebro? A resposta é não. Mas para entender a ciência por trás disso, é melhor a gente entender primeiro de onde vem essa ideia. O nosso cérebro, ele é dividido em duas partes, o direito e o esquerdo. E foi mais ou menos em 1860, 1870, que alguns cientistas verificaram que o lado esquerdo era muito importante para a linguagem. Mas hoje a gente sabe que em muitas pessoas isso não funciona do lado esquerdo, mas sim do lado direito. Mas ok, o nosso lado esquerdo do cérebro recebe os estímulos que ocorrem na minha mão direita e controla os movimentos da minha mão direita, e vice-versa. Só que, por exemplo, quando a gente vai para a visão, a coisa fica um pouco mais complicada. E o meu lado direito processa a informação de ambos os olhos. E o meu lado esquerdo, idem, de ambos os olhos. E o olho dominante não tem nada a ver com ser mais lado direito ou mais esquerdo do cérebro. Mas esse mito se popularizou mesmo foi com o livro O Médico e o Monstro, no final do século XIX, onde ele defendia a ideia de que o lado direito emocional competia com o lado esquerdo racional. Hoje, nós temos livros e vídeos na internet que nos ensinam a usar o lado direito do cérebro para desenhar melhor, escrever melhor e até mesmo para ser um líder que pensa com o lado direito do cérebro. Nessa linha, a gente tem até mesmo teste de personalidade para saber se você é mais lado direito ou lado esquerdo do cérebro. Isso tudo não funciona. E começou a se popularizar mais ainda foi na década de 70, influenciado pelo Nobel de Medicina, Roger Sperry, que estudava funções que eram mais de um lado ou de outro. Ele descobriu que cortando o que a gente chama de corpo caloso, que é um conjunto de fibras que liga os dois lados do cérebro, ele verificava que os pacientes com epilepsia passavam a ter uma vida aparentemente normal. Mas de perto, eles tinham comportamentos bastante alterados. Mas ele nunca defendeu essa simplificação. E naquela época ele já tinha percebido que tanto para ser criativo quanto para ser lógico, a gente usa os dois lados do cérebro. Hoje nós sabemos que essa ligação dos dois lados, que é o corpo caloso, processa mais de 200 milhões de conexões neurais. Um estudo muito recente mostra que a estimulação do lado esquerdo de uma região aqui que a gente chama de córtex parietal posterior, bem nessa região, essa estimulação no início
da resolução de um problema, ela ajuda com que a gente tenha aquele momento criativo que se chama eureka. Ou seja, é uma atividade do lado esquerdo que é bastante importante para um ato criativo, que não corrobora com a ideia de que o lado direito é o responsável pela criatividade. Um grupo de neurocientistas, inspirados por essa ideia, que o lado direito é criativo e o lado esquerdo é lógico, eles bolaram um experimento para testar essa hipótese. Eles utilizaram uma base de dados com mais de 1.000 indivíduos entre 7 e 29 anos de idade. E o que eles concluíram? Que não existe uma dominância do lado direito ou do lado esquerdo. Eles também não encontraram diferença entre os sexos, o que nos ajuda a derrubar o mito popular de que as mulheres são mais lado direito e os homens são mais lado esquerdo. Uma meta-análise que estuda vários estudos juntos, e são mais de 20, entre eles mapeamento tanto de atividade cerebral quanto de ondas cerebrais, o que eles encontraram foi um aumento de atividade no córtex pré-frontal, que é essa região aqui, do lado direito, mas o lado esquerdo também estava ativo, mostrando que é preciso os dois lados para ser criativo. Outros 5 estudos sobre criatividade verificaram diferentes áreas cerebrais, mas distribuídas em ambos os lados do cérebro. Ok, então eu dei vários exemplos sobre a criatividade. Mas e o perfil lógico que pressupõe ser analítico e bom de matemática? O que acontece nesse cérebro? Ele está mais do lado esquerdo? Não. Quando a gente faz qualquer cálculo matemático, a gente usa ambos os lados do cérebro. Enfim, o ideal é que sejamos ambos lógicos e criativos. A gente percebe isso nos artistas, é isso que nós percebemos nos escritores, que todos eles são normalmente muito criativos e extremamente lógicos e organizados. E é isso que nós percebemos nos grandes líderes. Os grandes líderes são sempre criativos e lógicos. Mas não tem problema nenhum querer ser mais lógico ou mais criativo. O que a gente não pode é relacionar esse perfil com um lado do cérebro mais ativo ou mais desenvolvido. Esse é um equívoco. Vale lembrar que nós usamos ambos os lados do cérebro para criar, organizar, raciocinar, dormir, descansar. Todo o tempo usamos os dois lados do cérebro. Essa explicação é uma surpresa ou você já sabia? Eu já sabia, bobinha. Questões, pessoal? Deixa eu ver no chat. Caso eu suma, porque meu celular descarregou, porque não estou com carregador. Tadinha da Dayane, gente. Tomara que você não suma, não. Porque é horrível sumir. Alguma questão? Então, tipo, quer dizer, então, que não existe verdade universal. Tipo, só existe concepções que a gente tem. Justamente. Sabe? Ovo faz mal? Ah, depende. Tem 1000 estudos que falam que sim, tem 1000 estudos que falam que não. Tem que comer só a clara. Mas é uma crença sua. Não, tem que comer só a gema. Saquei. Não pode comer ovo. Não, tem que comer 2 ovos por dia. Não, você tem que comer ovo todo dia. O leite faz mal? Então, cara, a própria ciência está fundamentada em crenças. Crenças que ela comprova por meio da experimentação. Não precisa ir longe não, cara. Cloroquina. Olha aí a bagunça. Você quer bagunça maior do que essa da cloroquina, cara? Os caras não se entendem. Não se entendem. Né? Então, o que é importante saber? A própria ciência baseia-se em crenças. A ciência busca comprovar essas crenças? Claro que busca. É lógico que busca.
Mas aquilo que a ciência afirmava 10 anos atrás é totalmente diferente do que o que se afirma hoje. E é totalmente diferente do que vai ser afirmado daqui a 10 anos. Então, foi justamente isso que há 5 anos atrás me chamou a atenção, quando eu comecei a pesquisar sobre o sistema de crenças. Vai dizer o artigo: a crença é mais forte que a opinião, mas é mais fraca que o conhecimento, porque o conhecimento é justamente a repetição da crença para ver se aquilo funciona, né? E a opinião é apenas um ato lógico ou não lógico que é emitido em um determinado momento. O texto também vai dizer que o ato de crer não implica em uma validade objetiva ou apenas de alcance religioso, como é o caso do conceito de verdade. Então, aqui eu tenho algo muito importante para vocês. A palavra verdade, em latim, significa veritas, ou seja, verificação. A palavra verdade, em grego, significa episteme, ou seja, um conhecimento que é verificável, que se pode analisar, que se pode perceber, de modo que verdade em grego significa desnudar o objeto do conhecimento de tudo que não é essência e chegar à essência desse objeto, né? E verdade em hebraico significa emuná. A palavra emuná é justamente uma esperança de que aquilo que eu acredito seja verdadeiro ou não. Então, a crença ela é justamente isso. A crença é uma esperança de verdade. Ou seja, você chega num restaurante e aí você pede um prato de ostras e você não tem um centavo no bolso. E aí você vai torcer para que dentro de uma daquelas ostras esteja uma pérola, para que você então possa pagar a conta do restaurante com aquela pérola. Então, a crença, ela é sempre uma esperança de que o que você acha que a realidade é, de fato, seja uma realidade. A crença, como eu disse anteriormente, ela é uma estrutura maior que a cultura, e não só que a cultura, ela é uma estrutura maior que todas as outras estruturas. A crença pressupõe todas as estruturas, porque não existe nenhuma estrutura sem crenças. Todas as estruturas, todas as verdades humanas, elas estão baseadas em crenças. Isso, quando é falado no direito, fica bem legal pelo seguinte: existe uma lei, beleza? Quem é que criou essa lei? Foram os humanos. Quem acredita na lei e segue é um cidadão de bem. Quem não acredita na lei e infringe a lei é considerado um mau cidadão, um bandido, um criminoso, e essa pessoa vai presa. Só que essa pessoa só fica dentro da cadeia e não tenta fugir se ela não acreditar que ela pode fugir. Porque se ela não acreditar na lei, por quê? A troco de quê que ela vai ficar lá dentro? Entenderam? Então, a crença é o que move o mundo. E isso tem que ficar claro para vocês. Alguém pode ler para nós essa citação do Abaiano? Precisa brigar para ler, não, gente. É uma pessoa só, tá? Podem ser chamadas de crenças
as convicções científicas tanto quanto as confissões religiosas, o reconhecimento de um princípio evidente ou de uma demonstração, bem como a aceitação de um preconceito ou de uma superstição. Mas não pode se chamar de crença a dúvida, que suspende a Adesão. adesão à validade de uma noção, nem a opinião, no caso de excluir as condições necessárias para uma adesão desse gênero. Guimarães Rosa vai dizer assim, eu não tenho certeza de nada, mas eu duvido de muita coisa. Então, quando a gente estudou Bauman na semana passada, o Leandro Carnal trouxe para nós uma questão muito interessante. A era sólida era constituída de certezas. As pessoas tinham certezas. Certeza de que abacate com sal faz mal, certeza de que se o calo do dedão inchasse, ia chover naquele dia. As pessoas tinham muitas certezas. Assim como agora, nessa época de pandemia, surgem diversas certezas. Surgem pessoas que vão dizer que os gafanhotos, junto com a pandemia, junto com os macacos que invadiram a cidade lá, junto com o terremoto do México, são os sinais dos tempos, e o Messias está voltando, e um monte de coisas. Gente, na boa, nós, seres humanos, fomos plantados ou abandonados nesse planeta, e a gente não sabe de nada. A gente imagina o que é o universo, a gente imagina o que são os seres humanos, a gente imagina o que é o amor, o que são as relações humanas, a gente imagina isso. A gente não tem certeza de nada, de nada. O que nós temos é um conjunto de crenças que nos protegem. Do que as crenças nos protegem? Fala para mim. A resposta está em Foucault. Do que as crenças nos protegem? Da verdade, da realidade? Da loucura. Da loucura. Justamente. Então, essa parte da crença é uma coisa que a gente vem arrastando desde pequenininho, que os pais ensinam e tudo, e a gente aprende a negar, então a gente acredita naquilo tudo. Justamente. Algumas coisas, quando adulta, você vai negar, e outras não. Sim, tem coisas que a gente passa a não acreditar pelo conhecimento. Justamente. Mas tem outras coisas que não, que é melhor a gente viver na ilusão. Sim. Sim. Um detalhe muito importante. Qual detalhe? As crenças se tornam realidade. O cérebro, quem fala isso é aquele livro, o livro de um norte-americano chamado Cérebro Guia do Usuário. O cérebro não distingue bem ver realidade de sonho. Então, como é que funciona isso? Por exemplo, você sonha que está voando, beleza? E aí você tem todas as sensações no sonho de que você está voando. Todas, absolutamente, todas as sensações. E aí? De modo que seu cérebro não é muito claro para ele quando você está vivendo a realidade e quando você está dormindo, quando você está sonhando. Né? É muito comum para vocês aquela frase assim, me belisca que eu estou sonhando. Né? Quando você não acredita, olha a palavra acredita, que uma coisa que está acontecendo com você seja verdade. Por exemplo, estar sentado perto da Torre Eiffel em Paris. Tá? Por aí. Então, as crenças se tornam realidade. Elas podem não ser realidade para todos, mas elas podem ser realidade para mim.
Eu tenho um sonho de comprar determinada coisa, ou de conquistar determinada pessoa, de trabalhar em determinado lugar. A crença por si só não vai se tornar realidade. Mas o fato de acreditar naquilo e de colocar toda a minha energia e todas as minhas ações voltadas para aquilo, materializam a crença. Nenhuma coisa se torna verdade sem antes ter sido uma crença. Fica claro isso para vocês? Ok. O que alguns filósofos falam sobre as crenças, então? Aristóteles considera que a crença não exclui a opinião, ou seja, opinião e crença são semelhantes. Que não se deve crer como verdadeiros os pensamentos, porque muitos pensamentos não são, e nos quais nos dispomos a crer. Tomás de Aquino, do século XII, crença e fé estão equiparadas e em concomitância. E aí eu quero questionar vocês. Deus existe ou não? É uma crença. Pode se considerar uma crença. Sim, é uma crença que eu posso ter, mas outra pessoa pode não ter. Justamente. Quem acredita em Deus e tem uma vida moral organizada, tá? Quem acredita em Deus e tem uma vida moral organizada, produz coisas boas para a sociedade. Quem não acredita em Deus e tem uma concepção moral de comportamento pessoal, também produz coisas boas para a sociedade. E existe um outro fator, né? É melhor acreditar em Deus do que não acreditar. Por quê? Porque acreditar em Deus é relacionar todo o seu inconsciente com toda a realidade que está fora de você. Eu não estou entrando aqui no mérito se Deus existe ou não. Não é isso que nos interessa aqui. O que nos interessa é perceber que o nosso inconsciente tem uma percepção do todo fora dele. Tem uma percepção do mundo fora dele. Tem uma percepção do universo fora dele. De modo, vão dizer alguns filósofos, que se Deus não existisse, nós precisaríamos criá-lo. E foi justamente o que nós fizemos. Nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Ou seja, nós materializamos uma crença de toda a realidade que existe fora de nós e que nos influencia e de que é maior do que nós. De modo que Deus é justamente a percepção da nossa pequenez em relação a toda essa totalidade fora de nós. E aí eu abro para as perguntas. Se não tiver, a gente vai para frente. Tranquilo, então. Vamos para frente. Descartes. A crença se mostra como um gênio ruim, um pensamento que destrói inclusive as certezas mais profundas. Isso porque Descartes desenvolve um método de buscar a verdade. O método dele estava baseado na divisão e na análise dos objetos. Nós já falamos sobre isso no curso. Hume. Para ele, a crença consiste em reconhecer a realidade como um objeto, ou seja, como algo que eu posso descrever. E para Kant, que é influenciado por Hume, a opinião seria uma espécie de crença, reconhecendo que carece de caráter de adesão. O Kant é um cara muito interessante para a gente estudar crença, porque o Kant vai dizer o seguinte, olha lá, quando você começa a conhecer um objeto, você conhece ele pela interpretação que você faz desse objeto. Ou seja, em vez de saber o que a coisa é, você interpreta essa coisa.
E, posteriormente, quando você tem experiência, você tem a sua experiência do objeto. A sua experiência não é universal. De modo que nem a razão e nem a experiência nos dizem de verdade o que as coisas são. Que nós produzimos cultura e somos seres culturais. Quando nós acreditamos que não há nada, é uma crença que pode nos consolar de alguma forma. Quando acreditamos que há um Deus, é uma crença que pode consolar muitas pessoas. Uma parte expressiva das ações humanas é dirigida por crenças em fenômenos abstratos como o amor, por exemplo. Nós fazemos muita coisa em nome de algo que não é tangível e não é mensurável, que é o amor. Então, eu diria que não. As culturas produzem crenças, nem todas religiosas. O budismo é uma religião sem Deus e, a rigor, ateia, porque diz que a existência ou não de Deus não interfere na sua evolução. Tomando duas pequenas parábolas para ilustrar isso no budismo, que ilustram sua pergunta. Quando o Buda entrou no Nirvana, convidou os animais, segundo a tradição com a qual o Ocidente teve contato com o budismo, que é o Ceilão. Quando o Buda entrou no Nirvana, chamou os animais e o gato não compareceu. Os outros animais falaram mal do gato. E o gato, como sempre, ficou na dele. Não foi atrás de Buda. Os animais reclamavam e Buda finalmente explicou. O gato é o primeiro animal budista, porque entende que a minha iluminação não traz nenhum dado para ele. E deu o conselho final de Buda, né? Se encontrar Buda na frente, mate-o, porque ele não diz respeito ao seu caminho e à sua iluminação. Ou uma outra história, essa da tradição que eu aprendi o ano passado na China, de que dois monges caminham, monges budistas com voto de castidade, caminham por um rio, e uma moça particularmente lasciva pede aos monges que a coloquem no colo para ela não molhar os pés. O monge mais jovem se recusa, o mais velho a pega alegremente e a leva para o outro lado do rio, e a conduz e a coloca do outro lado do rio e continua a viagem. E o jovem está particularmente irritado. Então, finalmente, esse jovem, depois de alguns quilômetros, diga: mestre, você fez voto de castidade, por que carregou aquela moça? O mestre sábio se volta e diz: nossa, você ainda está carregando, eu a deixei na beira do rio. Então, essa ideia é a ideia de que, seja numa religião ateia, como o budismo, ou pelo menos não ateia, mas não deística, que seria correto dizer do budismo, seja numa religião como o budismo, seja no ateísmo clássico, vamos pensar num ateísmo, por exemplo, de Sartre, que diz no existencialismo humanismo: minha crença não é, minha filosofia não é de que Deus não existe. Antes eu digo, ainda que Deus existisse, nada alteraria a situação humana. Seja nesse ateísmo de Sartre, as pessoas constituem sistemas de crença. Não é possível existir como ser humano sem estabelecer signos culturais, que às vezes podem ser religiosos e às vezes podem não ser. Muito bem. Alguma questão sobre o vídeo? Eu vou pôr aquele grilinho cantando agora aqui. Tá bom. Então, vocês entenderam o vídeo, né? Pressupõe-se isso. Tudo bem. 4 níveis de crença, segundo uma técnica terapêutica que alguns psicólogos estão usando, que é o Theta Healing. Para essa corrente, crença é uma aceitação por parte do cérebro, da mente, de que algo é verdadeiro. Muitas vezes sustentando por um sentido emocional ou espiritual de certeza. É uma frase, uma afirmação que você está sempre repetindo. Quando essas crenças te prejudicam, elas são chamadas de crenças limitantes. Então, o primeiro nível das crenças é o primário. Crenças de identidade são aquelas ensinadas, aceitas desde a infância, principalmente até os 8 anos. Elas são crenças que se tornam uma parte de nós. Crenças de nível genético são aquelas herdadas dos nossos antepassados. E a gente vai fazer um exercício logo em seguida sobre isso. Se seu pai acreditava que era honroso morrer pobre, você provavelmente vai morrer pobre. Crenças de nível histórico dizem respeito à consciência coletiva das memórias profundas, inclui as crenças
das suas outras vidas, ou seja, das memórias genéticas que você traz, desde que isso faça sentido para você. E crenças da alma. Esse nível é tudo que uma pessoa é, ou seja, são as coisas que nos tocam profundamente, aquilo que realmente é verdade para nós. E aí o exercício é justamente esse. Formule uma frase para cada uma dessas palavras. O dinheiro é, eu sou, o amor é, o trabalho é, minha família é. Vocês vão pegar um papelzinho aí, ou então escrever no chão, igual Jesus, ou na porta da geladeira, seja lá onde for, mas escrevam isso agora. Vou dar um exemplo. O dinheiro é... Para quem achar que o dinheiro é sujo, a pessoa vai ter dificuldade de ganhar dinheiro. Para quem achar que o dinheiro é difícil de conquistar, a pessoa vai ter dificuldade de ganhar dinheiro. Para quem achar que o dinheiro tem que ser gasto rapidamente, a pessoa nunca vai ter dinheiro no bolso. Então, aquilo que você escreveu, seja lá o que for, é uma crença. Eu sou alguém que erra sempre, alguém que todo mundo odeia, alguém que é chato, alguém que é um lixo, alguém que não serve para nada. Quando eu comecei a dar aula, eu me achava muito chato, mais do que agora, né? Agora, a diferença daquela época para cá é que agora eu sei que eu sou chato. Naquela época eu só acreditava que eu era, entendeu? Então, melhorou demais. O que melhorou? A chatice? Não, o jeito de lidar com a minha chatice é o que melhorou, né? E isso, Pauliane, não vou te contratar de psicóloga depois, né? Eu aceitei a minha chatice, exatamente, né? Próximo. Amor. Meu cupido fuma baseado, só pode, né? Certeza. Certeza, né? Então, a crença que você tem sobre o amor, ela pressupõe uma crença anterior sobre o amor. Qual? A de que você tem que encontrar alguém que vai te fazer feliz. É um absurdo você achar que existe alguém no mundo que vai te fazer feliz. É um absurdo você achar que existe uma tampa e que você é a panela. Assim como é um absurdo você achar que esse tipo de crença, no fim das contas, vai fazer você viver sozinho para o resto da vida. Tá? Crença sobre o trabalho. Meu trabalho é uma droga, meu trabalho é um lixo, trabalhar é cansativo, quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro, e assim por diante. Família. Minha família é horrível, eu queria ter nascido em outra família, minha família vive brigando, e etc. Tá? São crenças, ou seja, é a maneira como você quer ver ou como você dá conta de ver determinada o que é mais realidade. Fácil mudar, uma crença ou um comportamento? E a maioria das pessoas, na hora, pensa, pô, é muito mais difícil mudar uma crença. E aí o que eu te pergunto é, o que é mais difícil? Você começar a dieta agora ou você acreditar piamente que vai começar na semana que vem? Então, no fim das contas, muitas vezes é muito mais fácil você mudar uma crença do que mudar um comportamento. As pessoas, elas têm uma gigantesca capacidade de alterar as suas crenças mediante dificuldades de realmente agir. Então, se é difícil você mudar, você tende a mudar a tua crença a respeito daquilo. De modo que muitas vezes você está num hábito completamente enraizado
e você muda a tua crença a respeito dele. Então, por exemplo, você está no emprego, você odeia seu emprego, você odeia seu chefe, você odeia tudo que está ao teu redor, mas você pensa, não, vai melhorar. Daqui a pouco a coisa melhora. Ou então, você pensa, não é tão ruim assim quanto parece. Quando, no fim das contas, isso é você corrigindo uma certa dissonância cognitiva dentro de você para não sair do lugar. E é isso que mantém as pessoas enraizadas nos seus hábitos e faz com que, muitas vezes, o mundo não mude, né? No fim das contas, o mundo ele se altera mediante ações e não mediante crenças. E o que as pessoas mais têm é grandes crenças, grandiloquentes, grandiosas, pensam muitas coisas maravilhosas, mas fazer de verdade, isso é uma coisa que as pessoas têm uma gigantesca dificuldade de executar. Legal. E aí eu falei para vocês no início da roda da vida, e aí eu trago para vocês uma roda dos valores, que relaciona anseio, crença e valor. Então, primeiro nível, anseio. Eu quero ser uma pessoa correta. Qual é a crença? Eu preciso fazer o que é certo. Qual é o valor? Perfeição, organização, disciplina, ser alguém responsável. E assim, sucessivamente, todos os tipos de anseio que nós temos, eles pressupõem uma crença e eles também pressupõem um valor, tá? Como, por exemplo, eu tenho medo de sofrer privações, o nível 7. Qual é a crença? Eu preciso satisfazer as minhas necessidades. E os valores? Excesso de comida, fazer comida demais, fazer comida para sobrar, fazer comida para jogar fora, e assim por diante. Se alguém tiver alguma pergunta, me chama que eu paro. A forma como se lida com a nossa saúde, por exemplo, e com situações de doença, seja nossa ou de alguém, também encontra respaldo em nosso sistema de crenças, assim como lidar com qualquer outra coisa no mundo, na vida. A crença, nesse caso, é um sistema de concriação, ou seja, você recria a realidade. Um sistema fechado que, ao mesmo tempo, constrói a realidade sua ou uma realidade paralela com a realidade verdadeira. E permeia e também renova toda essa estrutura. É uma mescla de dois segmentos que caracterizam uma poiesis, ou seja, uma mudança interior. A crença é um elemento autopoético, é um elemento que faz com que você mude, justamente porque o indivíduo, mesmo quando tem um sonho, pensa ele próprio, imagina ele próprio, pensa ele a partir do sonho, imagina ele realizando o sonho, e assim por diante. E aí tem um filósofo da linguagem, que o nome dele é difícil de falar e difícil de escrever. Eu demorei 1 ano para aprender a escrever esse nome. Ele se chama Wittgenstein, ou Wittgenstein, como alguns dizem, né? E o Wittgenstein, ele tem uma afirmação dentro do único livro que ele escreveu, que se chama Tratado Lógico Filosófico, que é essa: os limites do meu conhecimento são os limites do meu mundo. Em alguns outros manuscritos, a tradução vem assim: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo, que é a tradução mais correta. Por quê? Porque esse livro ele trata unicamente sobre linguagem. E nesse livro dele, ele vai questionar justamente isso. Será que a linguagem é suficiente para exprimir o mundo, para exprimir os objetos? Por exemplo, eu chamo esse objeto que eu estou sentado agora de cadeira. Mas isso não é cadeira, né? Por que não é cadeira? Porque cadeira é um nome que eu dei para esse objeto. A cadeira poderia se chamar mesa, por exemplo. Você se chama Penélope, ou então Joana, ou então Cristina, tá? Isso é um nome que te deram, e você não é esse nome. E esse nome, muitas vezes, até limita você de se conhecer, porque as pessoas chegam para você e falam: quem é você? Você fala: eu sou a Penélope. Mas isso é seu nome, eu não quero saber seu nome, eu quero saber quem você é. Do que é feito o pensamento?
O pensamento ele é formado por uma série de processos, por uma série de elementos, mas sem sombra de dúvida, um dos principais elementos formadores do pensamento é a linguagem. Se grande parte do nosso pensamento é composto por linguagem, isso significa que nós literalmente falamos dentro da nossa cabeça. Tanto que muita gente que está me ouvindo agora pensou, é mesmo. Isso tem implicações seríssimas para a questão da educação. Porque, afinal de contas, se a linguagem ela é formadora do pensamento, isso significa que, ao aprimorar a linguagem, por consequência, eu aprimoro também o meu pensamento. Pessoas que são fluentes em duas línguas, elas literalmente pensam em duas línguas. Pessoas que são fluentes em tipos diferentes de linguagem, então raciocínio verbal, raciocínio audiovisual, etc., elas têm um pensamento mais rico, um pensamento mais complexo, um pensamento mais plural. Não é à toa que o mero fato, por exemplo, de você falar uma segunda língua é capaz de retardar o aparecimento de uma doença como a doença de Alzheimer em mais ou menos 5 anos. As redes sociais e a tecnologia nos dias de hoje, apesar delas trazerem possibilidades de conhecimento como nós nunca tivemos na história, elas também trazem um problema. Elas estão simplificando a nossa linguagem. E quando você simplifica a linguagem, muitos pesquisadores hoje têm a preocupação de que você também está simplificando o pensamento. Afinal de contas, não é difícil perceber que um pensamento de Twitter, com 140 caracteres, é um pensamento mais pobre, é um pensamento mais limitado. Então, valorize sua linguagem, explore o seu idioma e explore todos os outros que você conseguir. Explore diferentes formas de linguagem pelo mundo. Explore essas características, porque ao fazer isso, você vai estar expandindo o seu pensamento, você vai estar expandindo a sua consciência. E se existe uma verdade hoje, que nós cientificamente sabemos, é que quanto mais você conhece, quanto mais você sabe, maior é a tua capacidade de conhecer e saber mais ainda. Legal. Pessoal, vocês estão cansados ou a gente consegue finalizar essa aula? Faltam 3 slides com esse e um pequeno vídeo. Vocês aguentam? Conseguem? Então vamos lá. 3 slides e um videozinho, tá bom? Beleza? Então vamos lá. A palavra crença origina-se do grego pistis, e daí surge a palavra epistemologia, ou seja, a relação entre a crença e a realidade. E depois assume a condição de credere, ambas significando o ato de entender algo como verdade ou de buscar a verdade de algo. E a palavra buscar a verdade, ela, na opinião dos gregos clássicos, é uma crença mais arraigada na realidade, justamente dentro daquela afirmação socrática. Só sei que nada sei, ou seja, a verdade é sempre algo a ser buscado e não algo a ser encontrado. Para Lídia Prado, a cultura ocidental se funda na crença, dado que explica o homem a partir dos símbolos, dos signos, das metáforas, e não o explica pelo que ele é, e sim pelo que ele acredita que é. Nesse sentido, vale ressaltar que mesmo a ciência, por mais tradicional que ela seja, baseia-se igualmente em crenças e evidências, ou seja, a crença é o nada, que é o tudo, vai dizer Fernando Pessoa. Repita isso dentro de você. A crença é o nada, que é o tudo. Porque se eu acredito em uma coisa, eu vou lutar até o fim por isso. Se eu acredito que eu sou ruim, por exemplo, eu vou me sabotar e eu vou ser uma pessoa fracassada na minha vida. Então, a crença é a força mais poderosa que nós temos na vida. E eu encerro com esse vídeo justamente mostrando um pouco disso. Quem sou eu? Será que esse que eu penso que eu sou eu mesmo?
Será que aquilo que eu sempre acreditei que eu era, de fato eu sou? Quando a gente vive uma situação de crise, muitas vezes a gente se pergunta quem é. A gente sai da nossa zona de conforto, uma zona de conforto até meio perigosa, porque ela é muitas vezes forçada pelo cotidiano. No conjunto das atividades, trabalho, vida pessoal, vida familiar, diversão, muitas vezes nós não temos tempo de pensar quem nós somos. E então, de repente, uma situação qualquer dispara uma crise, uma separação daquilo que nós acreditávamos que éramos. Então, nós somos forçados a pensar quem nós somos, a fazer perguntas. Não existe um caminho para se chegar a essas perguntas, e menos ainda um caminho para se chegar a essas respostas. Existem zilhões de opções. Alguns vão se sentir mais próximos da psicanálise, outros da arte, outros da vida religiosa, enfim. O ponto fundamental que une todas as respostas é que, diante de uma situação dessas, nós começamos a nos perguntar: quem sou eu? Será que esse que eu penso que eu sou eu mesmo? Será que aquilo que eu sempre acreditei que eu era, de fato eu sou? E a partir daí, a gente começa a questionar. E acho que esse é o ponto de partida de todo conhecimento, inclusive o conhecimento de si.